Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks. E estamos aqui com os episódios especiais do podcast, porque estamos fazendo episódios do livro de logística que a gente lançou aqui na nossa editora Live University em Brasque. Eu, Alex Leite, estarei entrevistando mais um dos autores aqui, nosso querido Ramold. Ramold, muito obrigado, prazerzaço Obrigado a você, ter Alex. você aqui. Primeiro, agradecer o seu capítulo, Last Mile, o seu capítulo. Agradecer você ter participado desse projeto junto com a gente aqui. A gente brinca entre nós aqui que o projeto é assim como uma área de logística viva, né? Quanto tempo teve para fazer? Muito 5 rápido. anos? Não, aqui o OTIF era um time in full em poucas semanas, né? Logística super ágil, né? Uma logística ágil. O importante é que funcionou, É isso aí. cliente satisfeito, um time in full nosso da entrega do livro, foi incrível. Legal, muito bom. Se apresenta um pouquinho aqui, onde você está hoje, o que você já fez até aqui na carreira do Supply. Alex, obrigado do convite. Para mim é sempre um prazer estar com você, estar na live. Para mim é um momento muito especial, né? Desde o livro, desde esses encontros que a gente faz e estar aqui hoje, né? Bom, meu nome é Alessandro Ramold, né? Se chamar de Alessandro, eu vou me remeter a alguma coisa do meu pai, da minha mãe, né? Mas faz parte do jogo. Ramold, né? Hoje eu estou na IP, né? Como diretor de logística e distribuição. Minha carreira sempre esteve nas indústrias de alimentos, bebidas, Coca-Cola, BRF, JBS, J. Macedo. Então, para mim é um prazerzaço estar aqui, ter participado do projeto. Confesso para você que foi um desafio, como Todo desafio mas logístico. esse na prática, Alex. Especial, muito bom. Muito bom. E IP, acho que todo mundo conhece mais pelo detergente, né? Mas é uma Que é um empresa, carro-chefe detergente. É, né? Continua sendo, né? é um carro, Mas fala. é um produto assim que é um ícone É para um nós, ícone, mas nasceu né? há 75 anos Ah, atrás, né? 75 anos atrás, em Amparo, uma empresa maravilhosa, que tem um portfólio é isso que eu ia gigantesco. falar. O IP acho que é o ícone, mas fala mais uns 5 Não, produtos ó, que são nós temos famosões, assim, né? Tixan, Tixan IP, Saboritó, famoso. e também, né, lava-roupas líquido, etc, né? Nós temos a A Solan. Solan, A pô, Solan. Atol, né? Então, Tem a Flor de P, que é o sabonete. Então, assim, o portfólio é é gigante. gigante, cresceu muito. Agora, Eu visitei lá vocês, eu olhei e falei, aliás, estamos te esperando de novo lá, boa, Alex. vamos lá, muito legal. E aí a gente comprou agora, né? A IP adquiriu o Banho a Banho, uma marca também da Johnson, antiga, né? Tá revitalizando, etc e tal. E tá assim, super, super bem estável no mercado, ganhando share. Aliás, já estamos batendo bastante no mercado aí, mas de maneira construtiva, por nós, por mercado mesmo, por competitividade, né? Então, é uma empresa do bem. Muito bom. E o Last Mile tem muito a ver com isso. Nosso capítulo Tem aqui do tudo a livro ver tem com tudo a isso, ver com tem isso. tudo a ver com isso, Alex, tem tudo a Se ver não com isso. funcionar o Last Mile, E aí a gente não tem expansão de share. tem um ponto super importante para os profissionais, para aqueles que gostam de operações. A IP, ela foca muito no serviço ao cliente, no Perfeito. atendimento ao cliente. Então, tudo que se faz de fabricação, P&D, ela está pensando no cliente e no consumidor. E a logística tem esse papel fundamental. Bem feito, cativa confiança. Mal feito, né, tem uma erosão de valor. Nós gravamos com o Paulo Leônidas, que fez o prefácio, o capítulo sobre Customer Centricity, que está Excepcional. totalmente orientado Excepcional. a isso aí. E para começar, o nosso aqui, já falar do nosso capítulo, Legal. vai uma primeira pergunta que já vai por esse caminho. E essa pergunta é: qual que é o clássico dos clássicos dos clássicos do supply da logística anos atrás? Uma briga entre custo e serviço. Ah, eu vou atender bem o cliente? Vai ficar caro. Né? Então, a lógica, muitas vezes, da logística, e o Paulo comentou isso no de Customer Centricity, era muito falar, nossa, eu preciso entregar sem atraso e preciso controlar o custo. Eles deixaram, na sua opinião, de ser antagônicos. E isso é uma surpresa para muita gente. Por quê? Onde foi o clique ali que você falou, isso não é mais antagônico? Um passo atrás, né, da sua pergunta é especial. Muitos livros ensinam o trade-off. Isso. Custo, eficiência, drop size, tamanhos de pedido, preciso entregar grande, etc e tal. E ainda tem muita coisa ainda baseado nisso. Mas pós-pandemia, Alex,
as pessoas não podiam sair. O nosso comércio eletrônico não era tão pujante, É isso ninguém aí. usava tanto. A partir do momento que você precisa estar presente nos pontos de venda, nas casas das pessoas, dê um clique. Esse clique é como se a gente tivesse que se reinventar, como, né, logística mesmo, né? Então, a pontualidade, a eficiência na cadeia, ela trouxe assim: olha, eu vou te entregar. Se custar mais caro, eu começo a aprender e modelar as minhas operações para que elas sejam mais eficientes. Parte dessa eficiência eu transfiro em nível de serviço e eu posso fazer com que o meu ativo seja mais produtivo. Então, essa questão do nível de serviço, você coloca à disposição de pagar na frente. O cliente, pelo serviço, pela comodidade, pela velocidade, ele está disposto a pagar Apagar. mais. Perfeito. E aí, top line, bottom line, você tem uma logística que não fica focado só na eficiência operacional. Então, isso foi assim, chave para as empresas terem com mais competitividade. Perfeito, concordo. Muito legal. Essa disponibilidade a pagar é interessante, né? Porque, por exemplo, você pensa eu como consumidor final, tem dia que para mim estou disposto a pagar um frete de R$ 8, algumas vezes eu quero frete gratuito e algumas Exato. vezes eu pago R$ 20, dependendo do que eu quero, às Da vezes para o mesmo necessidade. às vezes para o mesmo produto, né. Isso, exato, exato. Vamos dar um exemplo completamente aleatório, eu posso falar: "Nossa, eu preciso comprar leite, preciso comprar vamos pegar o detergente, preciso comprar detergente". Cara, uma coisa é falar o seguinte: eu tenho 2 detergentes em casa e preciso comprar mais 10 para estocar. Cara, se eu quiser, nesse aí eu vou falar: "Cara, eu prefiro comprar 10, zero frete". Exatamente. Aí, aconteceu de acabar o detergente, eu acabei de chegar de viagem, Ou uma festa. ou uma festa. Falou: "Cara, eu preciso do detergente, mas eu preciso rápido". Isso aí. Puta, o frete tá R$ 12, o frete, o detergente custa quanto? Não, custa R$ 2. R$ 2. Eu falo: "Meu Deus, é o o valor do frete, mas eu pago, É e tudo isso bem, aí. eu estou disposto a pagar". Deixa eu te dar um outro exemplo, Alex, que é super importante, até no livro a gente descreve, né. Eu tô com um bar, ou quero fazer um almoço, ou um jantar em casa. Eu estou disposto a pagar mais pela conveniência e É velocidade. isso aí, Então, essa questão de você colocar o serviço, a sua agilidade, a sua cadeia, você equilibra custo, eficiência é com isso aí. conveniência. Perfeito. Uma curiosidade que eu não lembro, não sei, vocês têm uma tendência não, né, na verdade já tem há muito 10 anos e vem aumentando isso, estou chamando de tendência da realidade, que é um negócio, uma sigla chamada D2C, né, Aham, Direct to Consumer, ou seja, uma sim. empresa como a IP, que tipicamente vende, o detergente para um distribuidor, que do distribuidor chega no supermercado, ou que chega um distribuidor que chega para o menor, que o menor vai distribuir na padaria, que a padaria vai ter o detergente. O D2C é você encurtar e vender direto por aplicativo para mim, por exemplo, sem passar por ninguém. Vocês já têm isso? Já estão trabalhando? Nas Pensam em entrar nessa ou plataformas, não? Mercado Livre, Amazon, Já tem. já tem. E é Eu consigo comprar direto na plataforma da Amazon, de vocês direto, não Mercado tem um Livre. intermediário ali. Não, você Não, compra como entendi. loja oficial. Isso, É isso entendi. aí. E assim, a gente tá e é um mercado que está crescendo e crescendo 2 dígitos, 3, É. assim, Porque no forte. Mercado Livre tem empresa, por exemplo, que alguma outra empresa, alguma pessoa ali Não, comprou de vocês, o nós distribuidor, estamos colocou e direto. estocou. É você direto no Nós Mercado estamos Livre. direto. Legal, Ou entendi. seja, é uma tendência. É isso que eu falei, o D2C é uma E tendência. assim, nós não podemos estar fora desses canais. Perfeito. Não existe essa possibilidade, né. Até porque a nossa missão é estar presente, é oferecer produtos de É isso aí. qualidade a um preço competitivo. Boa. Agora, falando de last mile, é engraçado porque o Brasil é grande pra caramba, a gente já sabe e brinca sobre isso na logística, não dá para trabalhar igual o Brasil. E você tem grandes capitais, né, como São Paulo, Rio, BH, Curitiba e por aí vai, mas você tem a Amazônia, por exemplo. Eh, o que você aprendeu olhando ali e falando: na verdade São Paulo não tem nada a ver com a Amazônia". Como que é essa diferença realidade do last mile? Tem diferença mesmo? Muda Muita, completamente? muita diferença. Assim, os estados, as cidades. Agora você imagina que nós temos uma distância, um modal e assim, é completamente diferente. Então, a gente vai para os grandes centros, o desafio são as legislações, área de restrição, estacionamento, paradas e aquele
o horário de rush que a gente vive, quem mora vive isso o tempo todo. Mas quando você vai para a Amazônia, né, vamos citar, né, clientes, e nós temos clientes gigantescos nessas áreas, né, que estão crescendo aí e abrindo mais lojas. Você tem que usar outros modais. A gente usa hoje cabotagem, a gente usa ferroviário, a gente usa carreta, mas mais importante que isso é você se planejar em malha logística. Onde você vai ter CD, onde você vai ter o parceiro, onde você tem um cross-docking, né? Quais são as soluções que você encontra para vencer? Legislação, trânsito, distância, acesso. Quase que não dá, Alex, para chegar rodoviário. O cliente não vai esperar 30 dias para chegar uma carga. Perfeito, Então essas particularidades, elas têm que ser consideradas no seu perfeito. modelo. E o last mile é aquela, nós precisamos entregar, É. nós precisamos estar Então, presente por exemplo, vai existir uma lógica de você pegar a capital aqui, São Paulo, e que modelar. você vai ter um CD aqui, que entrega num cliente como um supermercado grande, Pão de Açúcar, Carrefour, Amor, etc., com um Exato. caminhão, alguns que você vai entregar de moto, e você, Amazônia, corre-se o risco ali de entregar de barco no last mile, Perfeito, é excelente. que não é nem a cabotagem, é um Não, barco. é um barco, é aquele Chega a achalante, entregar mesmo? é Você achalante. usa? Uso, Usa. uso e empresas que eu passei usam para alimento. E é um negócio interessantíssimo, porque você tem 12 horas, 24 horas, 36 horas de barco. Você vai nas comunidades ribeirinhas. Então, assim, você tem hoje o avião, você usa de tudo. Você usa de tudo. Essa modelagem, a gente explica o passo a passo de como a gente pode fazer melhor isso. Perfeito. Usa bicicleta, Alex. Grande centro, meu amigo. A bicicleta. Tem lugares que a gente usa a bicicleta para fazer. Então é multimodal mesmo. Mesmo, E aí, mesmo. de novo, né? Volta a sua pergunta. É custo, eficiência, mas é nível de serviço. Perfeito. Você já puxou aí. No livro, você colocou modal aéreo, Sim. certo? Quando você bate o olho rápido assim, você fala: aéreo no last mile não tem o menor sentido. Porque na hora que você bate, você fala: ué, mas não é possível, o avião não vai entregar na última milha, porque, lógico, eu de São Paulo aqui, o avião tá longe, tá em Guarulhos, e é caro o modal. Da onde que surge a lógica de você falar: não, eu vou citar o modal aéreo em last mile? Naturalmente, ele depende muito do preço do produto para você ter a rentabilidade que você quer ter. Mas você tem várias coisas. Ó, eu quero estar presente. Então você pode mandar um aéreo por necessidade, por urgência. Né, pós-pandemia, a gente notou muitas companhias aéreas estando dispostas, inclusive formando modais de entrega. Todas aí, né? As grandes, não preciso citar o nome, mas as grandes, elas têm os modais. E a gente percebeu que as indústrias de medicação, de remédio, usaram muito. Tá, Por quê? Porque ela ainda é um modal que o custo versus a necessidade, ela tem um trade-off bom. Pode ser que seja uma tendência do futuro, ele é ainda caro, mas é possível. Então, em preços de produtos que são preços maiores, você consegue usar o modal avião. E para pequenas cidades e ribeirinhas, é usado o avião. caraca. Porque você não chega de outro, ou é barco ou é avião, você não chega até. Mas, a curiosidade de uma cidade ribeirinha, o avião, nós não estamos falando de um Airbus ou de um Não, Boeing, não, não, né? não, eu tô falando de coisas regionais. Nós estamos falando de avião menor, tipo um Isso, turbo-hélice, é isso um aí, aviãozinho é menorzinho isso e aí. tal. Mas é usado ainda para produtos com necessidade médica Perfeito. ou medicamentosa, ainda na sua maioria. É, Mas isso tende a, não sei se um avião, pode ser um drone no futuro, isso. não sei, É, mas é aéreo. Ele aéreo. pode ser usado. Porque Perfeito. senão você fica inacessível com os produtos. É. Não, e tem uma lógica, você falou de medicamento, que é óbvio, é pela necessidade de, entre aspas, de saúde, de vida ou morte, vamos exagerar aqui, né, que precisa o medicamento. Mas você comentou sobre produtos de alto valor agregado, né? Exato. Existe cálculo também, você fala, puxa, se eu transportar um celular, iPhone, um Existe. Galaxy, fala, cara, porque tem roubo, tem seguro, tem o tempo de exposição na estrada, você fala, cara, se eu mandar no modal aéreo, ele acaba quase que compensando o custo por uma questão de segurança e velocidade, É né? calculado o custo logístico. É o valor do seu bem dividido pelo valor do que você está gastando para fazer esse transporte. Se esse valor logístico ele for compatível, eu estou tirando a necessidade, porque a necessidade está acima disso. Uma Uhum. saúde pública, algum acesso, esse tipo de coisa assim.
Mas se você tem o custo muito relevante do seu item, um item tecnológico, eletrônico, ele até é possível, num lote pequeno, você mandar para o Isso, aéreo. E o seu perfeito. custo logístico fica lá 10, 12, 15, 20%. Agora, você vai levar um produto que custa R$ 2, não vai pagar. É isso aí. A não ser que seja alguma coisa muito necessária. Urgente, necessário. É É isso isso aí. aí. Agora você falou de só pra gente ficar no aéreo, você falou de drone, né. E drone também parece fala: drone". Drone, falando de last mile mesmo, ali, da última milha mesmo, é mais, factível do que o próprio avião. E entendo que no ribeirinha com avião menor, pode ter que cruzar o rio ali e um aviãozinho vai bem. O do drone já tem alguns usos, né. Por exemplo, o iFood usa drone em algumas regiões. É bem pouco, obviamente, mas em algumas regiões usa, né. Uhum. E o case do iFood, o que que ele faz, né? Ele é tipo cidade que tem uma estrada grande no meio, ou tem um lago, um rio, uma represa no meio, Uhum. e onde não tinha, o próprio motoboy, né, tinha que dar uma volta de km muito grande para fazer o contorno do retorno na estrada. Eles puseram, vou falar um nome bonito, não é o que eles usam, mas como se fosse um transit point do lado de cá, transit point do lado de lá da estrada. Você pede de qualquer lado que você tiver ali da cidade da estrada, e o drone passa de um transit point para que o motoboy pega nesse transit point, leva a última Exato. milha ali. E isso aí, o estudo do iFood que eu vi, tinha aumentado drasticamente o comércio e o pedido na região, porque caiu Sim. o tempo de entrega e aumentou a disponibilidade de restaurante, A gente né. volta na disponibilidade e nível de serviço. E aí que você tocou num ponto super legal também. A gente coloca como solução o locker. A gente coloca como solução outros modais, né? Na China, Alex, a gente já tem lockers aonde um drone sai de um É lugar, isso aí. vai para outro, né? A gente Uhum, discutiu isso na uhum. concepção do livro, né? Locker, né? Crowdsource, etc. e tal, que a gente começa a ver assim, a legislação está concebida, está sendo aprimorada, mas ela sai. Você pede uma comida, um livro, etc. Ela chega num locker. Locker, uma estação, como você está comentando, né? De um Isso. lado do rio, do outro lado, ela entrega ali, você retira ali. Isso também está sendo muito bem pensado aqui no Brasil para lugares que nós temos restrição, comunidades, né, etc. Você consegue colocar um locker e redistribuir. Então É, tem um fomento um grande fomento disso, grande. né? O do locker, pensando para quem não visualizou, né, é um armário. Fala: "Legal, mas e daí? Como é que alguém vai roubar?". Mas na verdade o drone chega e deposita em Em cima. cima, Que aí o próprio locker tem uma automação de robô exato, ali, que leva o que ele despejou, vamos dizer assim, o que ele soltou em cima do locker para uma ali, para prateleirinha, uma prateleira trancada. E aí você exatamente. abre e tá lá dentro trancado. Digita o seu código Isso, e vamos dispõe. fazer um exagero aqui para a galera visualizar? Pensa numa máquina de refrigerante, máquina de Vende machine. salgadinho, um vending machines que você tem, você digita um código, você vê o negócio girando e caindo. É uma Perfeito. lógica similar, né, você põe um negócio lá dentro, ele vai É isso entregar para aí. você e Nós não trazer o estamos produto. viajando muito aqui, dizendo: "Ah, o Não, locker vai o drone vai levar na sua varanda do na seu varanda? apartamento". Não, Não é isso ainda. não é A isso. primeira onda é estabelecer Locker. alguns pontos de retirada, e você vai com esse drone, vai lá e deposita ali, etcétera. Ainda tem que ter legislação, Isso, mas tem vários testes, várias universidades, vários institutos já estão fazendo teste com drone. é. E esse modelo do locker na China já funciona. 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 Inclusive, na muralha da China tem um locker. É mesmo? Tem, cara, eu vi, olha, cara, é muito Você foi legal. lá? Não, não fui. Você viu, você viu? Gostaria, mas eu vi. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. E aí aproveitando, né, você cita aí outros modelos de entrega, né, a Bike é VUC, é ba treme qual a combinação mais exótica você já viu de ganha-ganha de modal, assim? Cara, eu vi uma combinação. A gente estava discutindo, né, que nós precisávamos levar alguns produtos para uma comunidade, aqui em São Paulo. E era um projeto de TCC de um aluno, e esse aluno falou: "Eu gostaria de montar uma empresa". E ele citou lá na época um vinho, um sebo, etc e tal. E a gente falou assim: "Como é que a gente vai chegar, né, em todos os lugares possíveis?". E ele era residente, então ele conhecia um pouco mais, já tinha um capability ali. E aí a gente começou a pensar, né, como é que a gente ia fazer isso? Bom, primeiro, a gente tinha que ter o acesso de um modal rodoviário, de um CD, para um ponto na base dessa comunidade. Dessa Perfeito. base dessa comunidade, esse era o difícil, porque às vezes o caminhão não passava, etc e tal, então não poderia ser de caminhão.
E a gente começou a falar assim: então vai ser multimodal. Mas e depois? Então, da base da comunidade, a gente levou de motocicleta, fazendo várias viagens menores, para um ponto. Estabeleceu lockers. E dos lockers, as bicicletas, ou a pé, com mochilinha nas costas. Cara, Primeiro, gerou emprego, gerou acesso, custo mais barato. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito, assim, multimodal mesmo, Alex. Caminhão, moto, bicicleta, etc. Tem outro caso que é o caso da Amazônia. Vamos falar para o outro extremo, né? Cabotagem, caminhão do ponto da cabotagem até um porto, e do porto, barcos, chalanas mesmo, barcos menores, até as comunidades ribeirinhas. Então, assim, esses multimodais, cara, eles estão presentes no trem, etc, né. Então, muito louco mesmo, tá. É muito diverso e, assim, para mim é um aprendizado a todo momento. todo mundo. A geografia, mas principalmente a necessidade de acesso do consumidor, ele faz com que a sua logística tenha a sua conformidade. Como que você, vamos ser bem agora eu vou falar mais da IP, tá bom? Que é Legal? o que você está aqui. Legal? Sendo comprometido aqui de falar a verdade. Não é nada Claro. restrição, de falar a verdade. Quando você pega um caso desse, ele é um caso isolado, é um caso extraordinário, de você fala: "Vou pegar a Aham, chalana, vou pegar a bike, leva lá, que tem uma pessoa a pé, e tal". Vocês têm um volume absurdo de entrega, aham. chega você a falar: eu preciso pensar nesse caso específico"? Entendeu o que eu quero dizer, né? Depois você fala: "Não, como que você trata", porque eventualmente hoje você tem lugares que não são atendidos, porque, sendo sincero, não é DP de todo mundo, você vai falar: "Cara, não vale a pena eu atender esse lugar, porque é tão difícil que a margem não vai pagar, alguma coisa vai acontecer, a gente não vende esse lugar". Vocês têm lá de fala: "Não, eu vou atender, eu tenho uma segmentação de cliente, eu já sei que esse aqui é difícil, eu vou pensar numa solução", ou isso na prática não acontece, não dá para fazer isso? Não dá para fazer. É que recentemente nós decidimos ir para algumas regiões que a gente não vai com excelência. Vocês decidiram isso aí. Então, primeiro, a gente tem uma pressão dentro da logística de pressão não é para uma pressão, nós temos um Desafio, desafio. boa. A gente tem um desafio de estar mais presente em alguns lugares que nós não estamos. Exemplo, Amazônia, nós não estamos muito presentes. Exemplo, algumas áreas do Centro-Oeste. Poxa, são 500 quilômetros de raio. Poxa, tem que passar por algumas situações que você fala: olha, eu não consigo ser ágil. E aí o comércio eletrônico, as bases, opa, se eu estou presente na base, alguém vai ter que comprar. Se alguém comprar, alguém pode comprar. Se alguém comprar, eu preciso entregar. E nós fizemos a nova avaliação de malha logística. E para nossa surpresa positiva, ela aumentou o dobro de cross-docking na companhia. E aí, Alex, essas regiões que eram áreas brancas, elas se tornaram um desafio para nós. Caminhões menores, modais diferentes, a gente tem usado muito a ferrovia. Então, assim, a gente tem pensado em como a gente pode estar presente na IP, porque a gente ainda usa o distribuidor, a gente usa o cliente grande para fazer a redistribuição. Perfeito. A gente vai continuar. Nós não temos ponto de venda, nós somos uma indústria. Isso. Mas a gente vai agora também trabalhar essa malha para maior capilaridade. Você tem uma ideia, nós instalamos esse ano cerca de 20 pontos de redistribuição no Brasil. É muita coisa. Nós abrimos um CD grande, estamos abrindo o segundo CD grande Perfeito. em estados que a gente era presente de maneira indireta. A gente vai continuar de maneira indireta, mas a gente vai acelerar Lógico. essa capilaridade de vários modais de maneira direta. Perfeito. Agora não precisa falar de IP, agora estou perguntando para você pelo Legal. teu conhecimento. E as capitais? Como que você está enxergando as capitais? Puxa, vai continuar caminhão, moto, o que que você está enxergando? Fala, como é que a capital está se virando? Porque é o que você falou, tem desafio de legislação que você comentou, tem desafio de horário, de para-carga, nossa, de um monte de coisa. Como que você está vendo as capitais hoje? Está bem saturado, mas a gente tem feito um trabalho de cocriação logística com os clientes. Então, essa capacidade de integrar a cadeia dos nossos principais clientes conosco, ela tem trazido outras soluções. Exemplo, entregas noturnas. Exemplo, cadência
Exemplo, trabalhar mais a sequência de ruptura. Explica a cadência, Ó, pra gente legal, saber o que legal, é. legal. Então, assim, eu tenho uma relação muito mais participativa e menos transacional. Então, o cliente, ele, às vezes, né, ele colocava um pedido todo concentrado. Então, eu precisava movimentar a logística, contratar 500 caminhões para fazer uma entrega, se concentrava no final do mês, aquela sazonalidade toda, ou seja, pedido concentrado no final do mês. Perfeito. Quando eu integro a cadeia, eu olho também pelo capitão empregado dele, eu olho para o que está necessidade de a sequência de produtos e começo a ter uma logística mais leve. Ela começa a entregar 2 caminhões por dia, 3 caminhões por dia, aquele produto que está faltando. Às vezes eu não vou no central dele, eu vou na própria loja, entrego direto, faço a consolidação, faço a leitura de loja, eu visualizo o consumo daquela loja, eu digo para ele: olha, é melhor transitar via EDI, um pedido eletrônico, sem a necessidade daquela Perfeito. negociação na mesa, Na mesa. já foi pré-acordado via contrato. Perfeito. Então eu começo a eliminar aqueles picos. Isso me dá uma capacidade Não, é uma de pergunta. mobilidade muito maior. Aí vem minha pergunta, para entender, deixar claro o ponto. Vamos pensar que a gente sempre fala bastante em cubagem, por exemplo, que quanto Perfeito. melhor cubar, melhor. O que que significa isso? De maneira bem genérica. Nossa, se eu posso pegar um caminhão e lotar um caminhão só e cubar direitinho, é muito melhor porque o caminhão não vai vazio. Lógico, tem caminhão de tamanhos de carga e Diferente. toneladas diferentes. Teoricamente, você fala, puxa, se eu pegar um caminhão com um pedido gigante uma vez no mês, é melhor do que fazer 5 viagens com um caminhão, mesmo que Uhum, menor. E você está falando quase que o oposto. uhum. A sua explicação, eventualmente, deve ser algo de a carga não é só para aquele cliente, você tem rotina. O que que justifica você sair de uma entrega num caminhão só para 5 viagens e ainda fazer um efeito positivo? Fazer bem feito, né? É. Quando eu digo até margem, né, custo, de como que 5 vezes de ida e volta é melhor do que uma A só. gente cita no livro, Alex, que a gente tem que tirar as perdas na cadeia. Quando eu concentro muito, eu vou contratar um caminhão grande. Só que eu vou precisar contratar junto com todos do mercado e eu vou pagar caro para isso no final do mês. Quando eu diluo, eu posso contratar um caminhão menor, só que eu tenho previsibilidade. Se eu tenho previsibilidade dessa demanda de caminhões menores, metade do tamanho, eu contrato para o mês todo uma sequência. Então eu dou giro no ativo. O Perfeito, meu fornecedor vai ganhar com isso, não esperando ter a oportunidade só do final do mês. perfeito, Então eu elimino as perdas de gasto na cadeia, eu elimino tempos de parada na porta, eu elimino custos extras. Eu crio uma cadência. Essa captura dessa ineficiência, eu consigo pagar caminhões menores, eu consigo dar mais nível de serviço, eu perfeito, evito uma ruptura na ponta. E a gente explica como fazer isso. perfeito, Inclusive, tem uma tabela falando: sai de quanto de devolução, sai quanto de pernoite, sai quanto de custos extras, ensinando um pouco da nossa experiência, ou compartilhando um pouco da perfeito. nossa experiência de como eliminar essas perdas e criar uma cadência. De novo, eu estou com foco no nível de serviço. Então, eu estou ajustando a cadeia junto com o meu cliente. Muito bom, muito bom. Que é o que eu falei, é legal pensar nisso, né, porque muita gente hoje trabalha com uma estratégia oposta, né, e fala: "Puxa, eu vou consolidar umas Geralmente, sim. né?" E Geralmente. eventualmente não é verdade absoluta, tem que fazer o cenário, tem que colocar essa eficiência em jogo para ver quanto vai dar de resultado. Por isso a provocação, a sua primeira pergunta foi, né, essencial para a nossa conversa aqui, né? Trade-off, custo Trade-off. ou nível de serviço. Isso, Você pode ter nível de serviço com custos compatíveis. perfeito, Eu não preciso entregar uma carreta, eu posso entregar caminhões menores, mais cadenciados, evitando perdas na cadeia. perfeito. E você falou da nossa primeira pergunta e você respondeu essa pergunta inicial com a questão de disponibilidade a pagar. A gente falou: "Puxa, agora o cliente está disposto a pagar de acordo com o serviço, com a urgência, com a necessidade dele". Né? Essa disposição a pagar é muito boa. Qual o atributo de valor você acha que o cliente mais vê valor em disponibilidade a pagar? Eu, por exemplo, quando eu dei o exemplo meu pessoal ali no começo, eu falei, puxa, se eu quiser comprar ali num dia que eu estou com urgência, eu quero rápido, foi a velocidade. Mas a gente tem velocidade, previsibilidade, conveniência, logística reversa. Faz um ranking aí, fala, nossa, disponibilidade a pagar, qual que é o atributo que manda nisso aí, você Ó, acha? primeiro que No rankingzinho. a sua pergunta é aquela pergunta de 1 milhão, Um né? milhão, que agora tem que ser bi, né? Porque é muito É, pouco. Agora de 1 bilhão. é verdade.
Tem pesquisas, Alex, que dizem, né? Tem uma pesquisa que é feita entre o varejo e as indústrias todo ano. O que mais sai? Primeiro é o TIF, né? Mas vamos traduzir isso de uma maneira mais prática, né? Pontualidade. A maioria do varejo está esperando a pontualidade. Você fala assim, puxa, mas e o pedido completo? É o segundo atributo. Ele precisa receber o pedido completo, com uma variação, na sequência do que ele mais consome no ponto de venda. Então, a pontualidade, por que pontualidade? As cadeias varejistas não têm muito espaço. As cadeias varejistas não podem ter um no-show. Você combinou comigo e não entregou. O pequeno varejo pode deixar de entregar aquele dia. Ele não tem estoque, ele está dependendo daquele É dia. isso aí. Então, a pontualidade talvez seja o principal atributo de valor. O segundo, um pedido na sequência do que ele precisa. Olha, eu quero esse, depois eu quero aquele, mas por quê? Porque ele se planejou para isso. Não do que eu produzi. Eu não estou empurrando a cadeia. Lógico. Então, esses dois atributos, né, pontualidade e a questão da sequência do produto, tem gerado bons negócios, que é chamado colaboração que a gente tem falado, né? Perfeito. Então, essa Perfeito. é a V2, né? É a versão 2 da colaboração do que a gente tem percebido aí no mercado. Você está enxergando, quando a gente fala de colaboração, é, é uma palavra que a gente usa há mais de 15 anos, Uhum, colaboração entre fornecedor e cliente, e na prática ela é muito difícil de fato de acontecer. Por exemplo, a gente tem o SNOP, que até no episódio que a gente fez com o Paulo, Nunes, a gente fala que é um clássico já, porque já tem mais de 15 anos que a gente aqui na live fala sobre SNOP. E a gente tem um pouco utilizado que é o CPFR, né? Que seria eu brinco assim de maneira bem geral, né? O CPFR, que é o Collaborative, né? Plan. Ele é, na verdade, como se fosse um SNOP entre cliente e fornecedor. uhum. Você acha que, sendo realista, Sim, sim. a gente não vê muito o CPFR rodar de verdade. Fala que é um negócio meio, sabe, utópico. Eu não vejo isso funcionar. Você acha que essa colaboração, nesse seu caso, mais restrito, não é um CPFR Claro, completo, claro. você acha que tem melhorado? Você tem conseguido melhorar isso em alguns casos ou não? Tem melhorado, mas eu acho que já estamos numa versão 2. E o que Tá, que é essa versão 2, Alex? A colaboração, né, o CPFR, ele está dizendo o seguinte, ó, você repõe aquilo que nós combinarmos isso aí. na medida que a gente combina melhor. Eu tenho um ingrediente novo nisso aí, que é o seguinte, o quanto eu acerto do meu plano de negócios, o vendedor, o consultor comercial chegou, falou: "Ó, Alex, vamos fazer aqui um combinado e eu quero combinar que eu vou te pagar X no mês se você comprar esses SKUs nessas quantidades, etc e tal". E às vezes o cliente tem um encarte, um aniversário e vende mais. Ou teve um consumo extraordinário, etc, e vendeu mais. Qual é o ingrediente que eu estou adicionando ao CPFR, se é que eu posso adicionar? A gente tem percebido muito isso no mercado como uma oportunidade de empresas que querem se destacar. É calibrar esse acerto do plano de negócios com o que eu realmente preciso para aquele mês, para aquele trimestre, para aquele semestre, para aquele ano. Claro que todo corrigindo ali. Lógico, você vai corrigir. Então a gente está trazendo o WMAP do plano de negócios com o consumo do cliente. Quanto eu acerto, quanto eu erro. Para o próximo ciclo, você calibrar mais isso, porque o CPFR de reposição indica que você vai ter estoque, e nem necessariamente você vai ter estoque. Quando você coloca o WMAP, você indica para a indústria produzir naquela sequência. Perfeito. Então, assim, existe uma barreira cultural de confiança. Clientes estão colocando, né, nossos clientes estão colocando programas de excelência para facilitar essa colaboração. Perfeito. Mas eu acredito muito que essa nova versão, colocando esse erro e acerto do plano de Tende a negócios, acelerar e ficar tende a mais acelerar. integrado isso aí. É um desejo, tá? Beleza? Ainda Para ocorre, quem não ocorre menos do para que a quem gente não gostaria. conhece, explica o WMAP rapidinho pra galera. WMAP é um nível de acerto que você tem do que você planejou, do que você executou. Isso aí, que é um cálculo, Que né? é muito feito isso em planejamento Isso, de demanda, isso aí. SNOI, né, execution. A gente está trazendo isso para o cliente, entre plano de negócio e o consumo. Perfeito. É um nível de assertividade, de eficiência ali. Você usa o WMAP no Eu dia a estou dia? usando, Calcula tudo. estou usando. Boa. E tem dado bons negócios para nós. Bom. Mais assertividade. Para aproveitar, nós vamos nessa mesma linha na próxima pergunta.
Uma questão de roteirização e planners, Hum. né, que é quase praticamente o que a gente estava falando aqui. Qual que é o erro mais comum na parametrização? É janela de entrega, tempo de serviço, restrição? O que que dá trabalho na hora de planejar, fazer a roteirização aí? Que o maior trabalho, a gente também descreve isso no nosso capítulo, né? Eu vivi vários, e colegas que eu conheço no mercado, inclusive nos nossos fóruns, a gente tem discutido, né, Isso, Alex? isso. Eu acho super legal também, né? Fomenta, né? Cara, o primeiro grande erro é a base de dados. Se você importa uma base de dados e não trabalha bem uma base de dados, o que você colocar na ferramenta não vai sair bem, É do isso aí. jeito que você precisa. Mas os tempos e movimentos são muito importantes. Mas, além disso, o teu modelo de negócio. Como é que eu vou atuar? Então, assim, o primeiro passo que eu indico é você ter uma base de dados assim, invista tempo nisso. Cliente ativo, cliente inativo, cliente de área branca, potencial de mercado, localização, acertos de mapa. Você tendo essa base muito bem feita, importa custos, importa modais, que tipo de atendimento você vai dar, que nível de serviço você quer, que custo você está estimando, e aí treinar o teu pessoal para fazer pequenas pequenas diligências para fortalecer o seu modelo. Fortalecer o seu modelo, cara, faz um processo de aprendizado, como se fosse um PDCA mesmo. Planejar, executar, aprender e corrigir, checar. Então, principal ponto é a base. O segundo Perfeito. principal ponto é saber a ferramenta que você vai utilizar. Vamos falar em ferramenta então, que é bacana. Na prática agora na IP, sendo bem operacional, agora que eu gosto de ser operacional, que a galera, né, Claro, aprende. claro. O que que você está usando mesmo? Eu vou dar opções. Pô, estou usando o sistema, estou usando Excel, estou usando TMS, WMS, estou usando o sistema de roteirização. Que você falou os dados, legal, a gente pega os dados. Imagina que você vai ter esses dados que você comentou do cliente, Sim. localização, né, você tem eles digitalmente, vou chamar banco de dados. Vocês, especificamente, vocês estão usando o que de tecnologia para fazer isso aí funcionar? A gente tem alguns sistemas internos, Internos, perfeito. matemáticos computacionais, Tá bom. mas ferramenta de uso, assim, para todo mundo entender um pouco mais, a gente tem o Otmix, que a gente usa a otimização fabril versus demanda. Tá, A gente consegue produzir e planejar melhor as fábricas, né, e as perfeito. produções, e a gente usa o Roadnet. Tá. Né, a gente já teve usou muito o da Oracle, o OTM, mas o Roadnet ele é uma ferramenta poderosa para nós. Para vocês A gente encaixou bem lá. encaixou super bem. Tá. Mas eu vejo vários modelos surgindo no mercado, Sim, não, nós estamos numa matemáticos. explosão disso aí por causa da IA, né. Exatamente, no É, nosso último fórum a gente falou bastante, integração de torre, integração de roteirização, de alocação de pedidos. A gente está numa onda aí de estudos para é, avançar nessa área, que é uma área que também que ela tipo, molda muito a sua eficiência de last mile. O perfeito. ativo, a gente discutiu no nosso fórum, ele é utilizado entre 17% e 22%. Qualquer 10, 15% para cima, Alex, É muita coisa. e Nossa, é muita é coisa. muita coisa. Então, assim, isso é Qual o dado. percentual, eu não sei se vai ter esse dado, tá, Uhum. mas pelo menos para feeling, assim, da galera, qual o percentual você acha de, vamos chamar assim, automação dessa plataforma que você está usando, que já sai sozinho sem ter intervenção humana? Fala, um exemplo, da minha roteirização, do meu planner, 90% já Imagina. quanto você chuta hoje aí? Não, Você tem o chuta dado? não, eu Você sei. tem o dado? Tenho. Boa. 40%. É muito pouco. 40% tá É, automático. é automático. 60% ainda tem ser humano seu, do seu Muita time tomada de colocando. decisão é Caramba, muito baixo. E eu digo para caramba. você, tá, Alex? Mas o que que tá faltando? Você acha que é o seu dado ainda que não. A gente tem sistemas muito bons, mas integrá-los é um desafio. Então eu tenho uma alocação de pedidos muito bom. Tá, Eu tenho uma roteirização muito boa. Mas quando eu começo a sincronizar e o desejo de ser mais ágil, o desejo de atender mais rápido, a sincronização dessas ferramentas, você depende muito do ser humano de tomada de decisão. E eu acho que aí tem uma grande oportunidade. é, Uma grande oportunidade. Torre de monitoramento, ainda tenho aquela questão da tecnologia, mas eu ainda tenho assim, ó, bom, deu uma anomalia. Cara, como é que eu aciono a equipe comercial? Como é que eu aciono o cliente? Eu não estou integrado 100% com o cliente. perfeito. Então eu dependo da ação humana, da tomada de decisão, que vai depender. Mas eu queria depender um pouco menos, se eu tivesse Lógico. mais integrado. Se eu tivesse um pouquinho mais de sugestão
de aprendizado, né? Deixa eu ver se eu perfeito, perfeito. Te fazer uma inferência aqui. Talvez, um dos problemas que você está citando é quando sai de uma coisa padrão de conformidade, Uhum, e aí que está entrando mais o ser humano na não conformidade. Te dar um exemplo. Puxa, se tivesse, um forecast de demanda certinho da semana, na sua origem, uhum. o planejador, roteirizador, ia acertar a logística inteira do last mile, ia sair bonitinho. Só que nesse meio, estou inventando, um cliente cancelou o pedido. Nesse meio, Um teve caminhão ficou preso numa um caminhão entrega, ficou não preso. voltou, eu preciso de A minha outro. pergunta para você, já que você mede, né, por isso que eu Ah, estou curioso aqui, é mais aí que está entrando a intervenção manual ou ele já, mesmo que esteja no mundo perfeito, ele já não sai redondinho? a capacidade da quantidade de pedidos, sim, é verdade, sim. Acho que o primeiro ponto, vamos classificar aqui os pontos, é a relação da roteirização. Nem sempre eu tenho a disponibilidade de caminhão, às vezes um caminhão ficou preso na Ah, então, por garagem, exemplo, na verdade ele roteira, ele faz roteirização roteiriza. legal, só que aí eu não tenho nem capacidade logística para entregar o que ele roteirizou. Exatamente. Perfeito, Esse é um ponto. esse é um ponto, O perfeito, segundo grande ponto está no que você falou, né? Olha, eu estou com uma perfeito. expectativa de volume e confirmação de uma agenda e aquilo não acontece, Não cara. Então acontece. eu preciso antecipar uma carga, eu preciso ligar, intervir com o cliente, falar: olha, você está com ruptura, você está me dando uma agenda para daqui 5 dias. Então, esse sincronismo da Sim, cadeia perfeito. versus a ferramenta que você tem Isso, pode perfeito. não te atender o mês, É pode isso. não te atender o bimestre. E aí, acho que todas as empresas têm um plano de negócio, a rentabilidade esperada, aí você começa a tomar a decisão. Eu acho que com a integração de cadeias, isso vai melhorar, mas ainda é um desafio. É, porque pensando no futuro, por exemplo, no nosso livro aqui, nós gravamos também com o Felipe Faleiros, né, com o Faleiros, que falou tecnologia. Felipe, E, perfeito. no nosso episódio que está aqui no livro, a gente gravou sobre, por exemplo, o que ele chama de chapa digital, né? É? Do Zé aqui, que não é o Zé Delivery, é o seu Zé, que ele Sim. chama o Zé Maria, Zé Maria, Zé lembrei, Maria. Zé Maria, que ele falou aqui. Por que que eu estou citando isso? Ele fez alguns projetos de tecnologia que, por exemplo, fizeram tecnologicamente, eletronicamente, a contratação do fornecedor que vai fazer a entrega. Então vamos pensar numa evolução. Essa que você falou, se hoje sai a roteirização ideal e você não encontra. O recurso todo? Vamos pensar no motorista, só para ser bem É, singelo, ser bem simples tá aqui na bom. linguagem. Caminhão e Você fez a motorista. roteirização, o caminhão e o motorista não estão disponíveis. Já era, errou a roteirização, vai ter que refazer É na isso mão, aí. porque não deu certo. Com o projeto, por exemplo, que o Felipe falou de tecnologia, do Zé Maria, do meu Java, cara, peraí, na verdade eu posso, em tempo quase real, consultar os disponíveis, trazer a agenda do disponível para cá, rodar o meu planner com quem está disponível e cuspir o negócio certo e não vai ter retrabalho. E não vai ter Não é? perfeito. Nós vamos chegar nisso. Vai chegar, e além Vamos. disso tudo, inclusive no nosso fórum de logística, ó, não percam, né, porque foi espetacular. Teve uma palestra falando de torre de monitoramento. Eu posso ofertar essa carga. Isso. Alguém vai ter um caminhão disponível ali para carregar, para entregar e para cumprir os acordos de nível de serviço. Quando você não tem isso, e hoje ainda falha bastante em várias indústrias, você tem que refazer, É, inclusive refazer as promessas, né? isso. Olha, Alex, te prometi entregar amanhã. Não tenho recurso para amanhã. Preciso te entregar depois da manhã. Isso é difícil. Você quebra a confiança. É, muito bom. Acho que a gente vai ter uma evolução aí de Perfeito, last mile muito boa. perfeito, perfeito. Muito boa. Falando de uma questão estratégica aqui, como que você vê hoje os indicadores de last mile? Você comentou aí que a entrega pontual é matadora, você já puxou isso aí. Tem os clássicos, né? O TIFF, mas qual o KPI captura valor ou qual a estratégia em cima disso? Eh, eu acho que a OTIF é o principal, Alex. Né? Se a gente está falando de geração de valor, é um on time in full, é entregar na data com o pedido perfeito. A gente tem medido muito a OTIF binária. O que que é a OTIF binária? Se faltou uma caixa, é zero. Se eu não entreguei alguma coisa, é zero. Não é um percentual. Que também é muito comum, né? Um case fill rate, te entreguei Isso. 98% do pedido. Poxa, às vezes tem cliente que mede assim, falou, "Pô, você está sendo muito ácido, né?" Por que que a gente faz isso? A gente quer melhorar o WMAP, a gente quer ter uma entrega perfeita. Se eu baixo muito a régua, eu posso destruir valor naquele cara pequenininho, naquele consumidor pequenininho que está esperando 5 caixas do meu produto. Um pó,
um detergente, um sabão em barra, um multiuso. Cara, eu destruo o valor. Uma Não, caixa é para ele muito faz legal muita isso que você falou. diferença. Então, assim, Não, é isso muito gera legal, valor. porque vamos pensar em matemática um pouco aqui. Matemática, agora eu vou entrar numa parte Ô, estatística e Alex, matemática. você Não, tá, simples, mas vamos tá entrar. bom. A simples é, se eu estou calculando por volume de pedido, né? Volume de detergente, vamos pegar o seu produto famoso. Pô, eu entreguei 1.000 detergentes. Imagina que foram 10 entregas de 100, Perfeito. certo? E eu entreguei 10 aqui, 10 aqui, 10, tudo certinho. Desculpa, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100. E em uma eu falhei e entreguei 99. Em outra eu falhei e entreguei 99. Uhum. Como você está medindo o clássico pelo percentual, vai dar 99,9. 9. Você fala, 99,9. Tô bem, hein? Tô bem, 99,9. Chutei aqui, mas vai dar mais ou menos por aí. Quando você põe um binário, das 10 entregas, 8 funcionaram, 2 não, ou seja, você tem 80%. É isso aí. Certo? Para a É galera isso. entender. Porque aqui 100 É isso aí. binários. Sim, 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 É. sim. Faltou um detergente. Cara, zero aqui. Faltou zero aqui. Você tem 80% É isso de aí. entrega. Muda drasticamente o indicador. Eu Muda teria drasticamente. 99,9% porque só Ou- faltou do detergente, ou 80%. É isso aí. Eu meço os 80%. É isso. E como o setor é muito competitivo, os grandes, os que têm maior performance, estão com 98 e 99. E no binário. No binário. No binário. Aí você vai falar assim, mas como que alcança isso? Fazendo tudo o que a gente está falando, né? É isso. Assertividade, que a gente acabou de falar, um Isso. plano de otimização de produção e entendendo a necessidade do meu cliente. Então, é por aí. É claro que eu não coloco uma meta de 99, porque eu sei que a gente tem um caminho para seguir. Aham. Mas eu posso colocar 88, 85 e ir subindo, ir subindo, ir subindo. Eu posso falhar 3 entregas? Não, time é 0. É. Se eu deixei de te entregar, eu não posso ir lá e dizer que eu não te entreguei no pequenininho, Alex. Isso Não, é matador. é É matador. isso, é isso. No Você sabe pequenininho que ele é apesar de não matador. usar o binário, vou dar um exemplo completamente fora disso aqui, que vou dar o meu exemplo de aula aqui, Live University. Eu tenho professor dando aula para turma, e cada aula tem avaliação do aluno. Então Isso é binário. tá acabando a aula, o aluno avalia. O professor nosso ganha de acordo com a avaliação dele em aula. E ele é alocado de acordo com o desempenho. A gente Pay tem um for algoritmo para performance. isso. Aqui é top performance. Para dar aula aqui no MBA tem que dar, porque para nós puxa, eu tenho 100 turmas. Eu não quero nenhuma turma mal atendida. É isso. Eu não quero nenhuma turma. Não é legal, não, mas eu não quero nenhuma turma mal atendida. Então, olha o que a gente fez. Antigamente, eu media aqui a nota do professor de maneira geral e pegava a média. Eu continuo fazendo isso. Então, pegava, quando o professor tirou 9,8, 9,2, 9,9, 9,9. Puta, tirou 8. Para nós, 8,4 é ruim, tá? 8,4 é uma nota ruim de aula. É a régua. Ruim, é a régua. É tudo 9,4, 9,3. O que eu coloquei na meta da galera? Porque quando eu tinha poucas aulas, 8, pouquíssimas, em 100 aulas eu tenho 2, 8 ponto alguma coisa, nossa, a média geral nossa, 9,56, 5,6. Legal. Mas eu comecei a colocar, não é o binário, mas sabe o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o seguinte: legal, a média geral tem que ser acima de 9,4, porém, não pode ter mais de 3 ocorrências abaixo de 8,2. É. Então, Você calibrou a performance eu fiz até o excelência. contrário. Eu falei, cara, se tiver mais de 3 aulas com 8,3, parou. Eu não fiz Binacento. Sacou o que eu fiz ou não? Isso aqui pra Porque caramba, senão, na pô. média também, Mas, Ale, uma turma ia passar desatendida. mas é o que o mercado está esperando. É Ele não isso. está esperando que eu seja médio bom. Médio bom tem bastante. É Nós isso. precisamos buscar excelência. Aqui é isso aí. Então, assim, a IP busca excelência. É, Várias empresas buscam excelência. Então, nós temos que trabalhar aquela caixinha mesmo. é. Nossa, você falou de excelência, é uma frase, depois eu vou te perguntar quando estiver acabando aqui, Ok? uma frase de impacto, né? Eu lembro de uma frase de impacto muito legal. A gente, até pré-pandemia, a gente faz bastante tempo, primeira vez, né? Hoje a gente tem até hoje. A gente passou por um sistema de credenciamento, né? De credenciamento mundial, de uma instituição mundial, de credenciar a nossa universidade como uma universidade selo ouro, né?
Então, é uma credenciadora da Inglaterra que vem certificar que o nosso MBA, que a nossa pós, que o nosso Supply Go, que todos os produtos têm alta excelência, nossa secretaria, etc, etc. Muito que bem. E aí veio o inglês, né? Realmente veio o cara da Inglaterra, veio para cá, né? Ficamos 2, 3 dias com eles aqui. A gente até brincou, né? Que, poxa, extintor de incêndio, estoque, funcionário, ele checava registro de funcionário, uma coisa, ele mais um da equipe, Uma né? auditoria, Não, é auditoria, para você saber o total, credenciamento. total, Entrevistava professor, total. entrevistava aluno, a gente teve que achar aluno que falasse inglês, professor que falasse inglês, para entrevistar as pessoas, para documentar tudo. E é engraçado que a gente falou, vamos arrumar o extintor, né? Pra que você tem que arrumar o extintor? Pra inglês ver, né? Virou uma piada engraçada. Sacanagem. O inglês tinha que ver o Sacanagem. extintor certinho. De fato, né? De fato, de fato. E aí, mas voltando, se eu falar da excelência, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci há 10 anos atrás. E ele falou a seguinte frase, eu vou traduzir daqui a pouco. Strive for excellence, not for perfection. O que ele falou assim? Lute sempre pela excelência, mas Isso aí. nunca pela perfeição. É isso aí. E, cara, foi um negócio impactante. Eu nunca tinha ouvido, essa frase é famosa, mas eu há 10 anos atrás não conhecia. E eu decorei essa frase de um jeito que eu falei, galera, nós nunca seremos perfeitos. Aliás, a perfeição leva arrogância, leva É, uma certa. Nós somos melhores que todo mundo e a gente perde a é mão com o ruim. futuro. É ruim, né? É, Perfeição é quase como eu acho. porque ela não existe e leva a gente a uma arrogância. Falei, nós temos que lutar pela excelência. Todo dia sendo melhor e entregar um negócio excepcional para os nossos alunos, né? E essa frase ficou aqui dentro, a gente usa muito até hoje. Cara, Excelência. que bom, Alex, eu escutar isso de você, porque assim, a gente está praticando exatamente a mesma coisa. A nossa OTIF, ela não vai chegar em É isso, 99. é isso, é isso aí. E talvez não seja nem a nossa ambição que ela seja 99, porque a gente sabe que é alguma coisa muito utópica, né? Mas nós melhoramos, Alex, 40% da nossa OTIF e os nossos clientes percebem isso, porque a gente foi criando com sustentabilidade, tirando perdas na cadeia e sempre buscando. Eu não posso perder aquela caixinha. Então, É o que isso. eu faço para melhorar? Então, a busca é sempre Pela excelência. pela excelência. Perfeição não vai ter, mas a É isso. excelência tá lá. É isso aí. É isso aí. Boa. Muito bom, muito bom. Muito bem. Agora, penúltima pergunta aqui. Você, para chegar aí, você fez um monte de projeto. Para você chegar onde você chegou nos 40%, você fez um monte de projeto. E você não fazia um rollout, ou seja, uma implantação de tudo de uma vez só. Você colocava projeto piloto, testou, vai aumentando. Me conta algumas curiosidades que você pegou no projeto piloto. É. Falou, rapaz, isso aqui se não fosse o piloto, eu ia ter quebrado a cara. A gente deveria ficar aqui, eu acho que umas 2 horas. 2 horas. Mas assim, uma frase assim, cai a casa. Se eu fizer tudo de uma vez, vamos dizer assim, dá ruim. Dá ruim, Dá dá ruim. ruim. Então deixa eu te contar uma coisa que sim, 2 coisas. Primeiro, nós fizemos um piloto, né? Um experimento sob controle, grupo de controle, sobre monitoramento de veículos. Cara, eu precisava ter um monitoramento melhor. Então vamos lá, vamos selecionar algumas rotas, vamos selecionar alguns transportadores, vamos treinar todo mundo, vamos capacitar todo mundo, vamos acompanhar e vamos entender onde a gente acertou, onde a gente errou e trazer todo mundo para a mesa, né? Nossos fornecedores Perfeito, vão fazer. perfeito. Cara, assim, o que veio para a mesa, a gente não tinha nem pensado. Não tinha nem pensado. Eu vou dizer para você que foi muito bem pensado. Gente de experiência, com técnica, metodologia, método, etc. e Montamos um tal. plano Mas, cara, de top. novo, tua pergunta, né? Da Amazonas, aparece de tudo. Legislação, dificuldade, uma ponte que não existe mais. Não sei. Então, teve de tudo. Dificuldade de transmitir dados por via satélite. O que a gente faz nessa hora? Tem um app que ajuda, esse sinal é dados. Cara, assim, a gente conseguiu rapidamente aprimorar e aí sim, fazer um rollout maravilhoso com muito mais sucesso. Se a gente tivesse feito, Alex, sem o grupo de controle, você imagina que assim, primeiro, perde credibilidade, perde dinheiro, perde capacidade de se transformar e aprendizado. Demora muito mais, que imagina que você se perde mais fácil. O outro foi na implantação de um CD. Vou colocar um CD, Alex. 22, 30, 50 mil posições. Vai atender X mil clientes. Eu vou ter X processos. Se eu fizesse isso sem testar cliente, cadastro, faturamento, eu provavelmente teria mais erros do que acertos. E eu acho que reunir um time multifuncional foi um ingrediente super poderoso para nós. Com metodologia de processo, com PMO,
mas esse grupo de controle, que é aquele grupo de estresse do seu projeto, foi fundamental para nós. Você falou grupo de controle, eu sou uma pessoa acadêmica ao mesmo tempo, que somos muito práticos aqui na live, mas eu amo ciência, né? E grupo de controle, quando se remete a uma metodologia científica de testar uma hipótese, validar uma hipótese, que é método científico puro que eu estou falando, significa que, eventualmente, eu vou testar alguma hipótese, ou seja, um projeto que eu quero implementar, e que se eu tenho, por exemplo, 100 ali, clientes, vamos falar assim, né? Posso ter 1000, mas vamos pegar 100, eu vou sortear ou vou escolher de alguma maneira, se for um método científico, quanto mais aleatório, melhor, uma metodologia científica. Perfeito. Mas dos 100 eu vou colocar 50 que vão ter e os 50 continuam não tendo. E eu comparo o que deu de resultado dos 50 versus os outros 50. Por que eu estou chamando essa atenção à metodologia científica? Quando a gente fala em projeto piloto, Paulo, o clássico é você escolher 50, ir melhorando até ficar bom e aprender com os erros dos 50, mas não comparar com os outros e ver se a hipótese funciona ou não. Como você usou o termo técnico, me chamou a atenção. Você usou realmente uma lógica de falar, eu estou medindo aqui versus o que não está exposto ao projeto, ou você foi no que é comum, o que é mais comum, e funciona bem, não estou falando que não funciona, que estamos fazendo por um pequeno número, quando ficar bom a gente faz rollout para todo mundo. A gente fez os dois. Boa, tá. Primeiro que eu precisava saber, eu precisava selecionar, e aí eu fiz com viés, né? Falando de ciência, né? Isso. A gente fez com viés mesmo. Nós selecionamos um grupo menor de cada segmentação. Perfeito. Então, eu queria testar e não comparei com ninguém. Eu queria saber se as variáveis dependentes, independentes estavam... Só queria testar o projeto. E fizemos isso. Isso aí. Para saber se o processo, a ferramenta Perfeito. estava funcionando direito. E nós fizemos também um grupo randômico, aleatório, para comparar a performance e monitoramento do grupo que estava monitorado, ou seja, quanto ganhou com KPIs de área, entrega, ciclo do pedido. E fizeram o controle mesmo estatístico, os números? Fizemos controle estatístico. Legal. Então, assim, bom, Alex, eu não contei no começo, mas estou terminando meu doutorado. Então, lá a gente tem um grupo de pessoas que usa método, usa... Por isso que você está fazendo, que você tem um... Aplicado. Não, porque você já fez o mestrado, está fazendo doutorado, você tem método científico por trás ali. E a gente procura criar essa aplicação e medir essa aplicação. Perfeito. Então, assim, o time, ele produz aquilo que a gente acredita e com um método, com metodologia adequada para cada situação. Tem situações que a gente tem que aplicar outras metodologias. Mas, cara, funciona pra caramba. Não, genial, hein? Parabéns por isso. Funciona pra caramba. Sabe que a gente está aqui, lógico, na entrevista aqui do nosso livro de logística do Jogo Virou, e na editora Live University, que é a nossa editora aqui, nós estamos lançando daqui 20 dias um novo livro. Olha que maravilha. E esse livro é de educação para adultos. Educação para adultos. Onde a gente vai ter vários autores aqui e que cada capítulo é para uma coisa, como que a gente melhora a educação, o desenvolvimento das pessoas. Como é que a gente melhora o seu time? O que eu tenho que fazer para melhorar seu time? Perfeito. Esse é o livro, tá bom? Perfeito. Aí tem storytelling, tem a questão de apresentação, tem a questão de neurociência aplicada à educação, tem uma questão de lifelong learning. Cada capítulo é de um negócio, como que eu desenvolvo melhor o teu time. Esse é o livro que a gente está lançando. Muito bem. Por que eu estou comentando esse livro? O meu capítulo desse livro foi EBE, Educação Baseada em Evidência. Que é um negócio razoavelmente novo, onde eu falo que deveria ter um método científico aplicado e não você ser um cara aleatório. Vou traduzir isso na prática. Eu uso exatamente esse método científico dando exemplos. E o exemplo é, eu vou treinar com a live, obviamente, fazer um curso em company aqui vamos pegar aqui, de network design para o meu pessoal. Vamos fazer um curso de estoque. Beleza? Vou fazer um clássico aqui. Vamos fazer um curso com a live, eu contratei um curso de 16 horas com estoque. Legal, deu resultado ou não deu o curso? Eu tenho vários desenhos. Se eu quiser saber mesmo, eu posso sortear 20 pessoas que fizeram o curso, 20 pessoas que não fizeram o curso, fazer o curso de estoque e ver se deu algum resultado. Isso é uma coisa. Baseado em educação e não resultado, eu poderia falar o seguinte: em uma turma eu passei atividade em Excel e na outra turma não passei atividade. Deu diferença na aprendizagem? Aí eu meço se o instrumento de aplicar um case prático em Excel dá mais resultado dentro da tua equipe do que não aplicar o case. Que legal.
Então eu escrevi justamente sobre isso, porque falta isso no dia a dia, né? Essa cultura de colocar uma E ajuda muito, hein? Muito. Mas ajuda demais. Nossa. Parabéns. Ajuda Não, demais. parabéns para você que está fazendo algo que é raro na logística, Que bom, a né? gente tem É dado os isso bons aí. resultados. Muito bom. Para fechar, Diga fechamos lá. aqui falando do capítulo, vamos fechar com o futuro. O que você vê de 2, 3 anos, Last Mile? Primeiro, cara, o uso de algoritmos. Boa. Assim, ó, eu não vejo a gente fazendo algo sem que exista tecnologia para nos ajudar. Perfeito. Meu, plataforma digital, cálculo de custo, nível de serviço, não dá para O que fazer. a gente falou, integração com uma camada com Integração, outra, cocriação cocriação. das cadeias e da logística. Não, assim, para mim isso está latente, está caindo de maduro, nós precisamos correr, porque senão todo mundo gastando um pouquinho, gasta um tantão e fica caro para o consumidor. E segundo, profissional. O profissional precisa se atentar com relação à criatividade, a criar, mas usar a ferramenta. É, E aí, Alex, eu tô aprendendo muito e tô aprendendo aqui também, né? Aliás, foi uma das primeiras curiosidades que eu tive sobre agentes, sobre inteligência artificial, né? Sobre como usar, porque assim, não é o fato de você saber o que é um agente, uma inteligência é. artificial. Cara, como é que eu uso isso Como é aí? que eu uso? Você me deu vários exemplos sobre negociação em compras, você me falou sobre ferramenta, você falou sobre como é que a gente avança. Então, para mim, o profissional que pode se destacar, e eu tenho certeza que fará isso, é aquele que usa a sua tecnologia a seu favor, mas integrando. Então, algoritmos, isso para mim é tendência dos próximos 2 anos, vai assim acelerar exponencialmente para torre, para roteirização, para malha, e o uso do profissional que vai se capacitar para Perfeito. essa tecnologia aplicada. Muito bom. Para nós é bom, porque a gente está vendendo curso Não, de IA e agente para compra supply. Quem quiser e eu pode estou aprendendo, comprar. eu estou aprendendo muito aqui. Quem quiser pode ser educado, será um prazer aí. Legal, Alex. Muito bom. Para fechar, perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados do Fácil. Supply Talks. São perguntas molezas, tranquilas. A primeira pergunta é uma frase de impacto. Na minha carreira, na minha vida, eu aprendi várias, né? Mas uma que me marca muito é assim: eu hoje fui melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Então é um aprendizado contínuo, Contínuo. sem a questão da comodidade. O Perfeito. desconforto gera aprendizado. Eu concordo plenamente. Segundo, um conselho que você recebeu de alguma pessoa. Quem deu esse conselho? Qual era esse conselho que te marcou? Eh, Trabalhe com a cabeça aberta para o conhecimento. E eu aprendi isso com 20 e poucos anos, quando muito técnico, né? E aí um professor e um profissional, diretor, que era meu diretor à época, ele disse assim: cara, não tenha paradigma, escute, aprenda com o que alguém está te ensinando. Poxa, a partir desse momento eu aprendi com motorista, eu aprendi com academia, eu aprendi com meus colegas, mas não é só aprender por aprender, é para falar assim, ó, cara, escute. Então, assim, e a partir desse conhecimento, não tenha preguiça de aplicar. Você vai errar, então, erra pouco e aprende rápido. Erra pouco, aprende rápido. Abra a cabeça. Abra a cabeça. Muito bom, muito bom. Próxima é uma competência, e só vale falar uma Ok? competência que acha que hoje você acha que todos devem dominar. Tem Di- que ter essa competência. Disponibilidade. Disponibilidade. Ah, eu estar disponível. Você estar disponível. E não é disponível por estar presente. É disponível para falar assim, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar lá no próximo. Eu acho que assim, isso foi um ingrediente de sucesso para mim, tá? Estar disponível para a empresa, estar disponível para minha família, estar disponível para aprender. Então, é disponibilidade mesmo. Que Eu estou legal. aqui, eu estou presente com você. É isso aí. Esse é raro, hein? Poucos deram Eu estou nos presente. vários episódios, mais de 100 que a gente tem aqui. Que bom, então Que tem bom. diversidade aí, né? Penúltima. Algo que você durante muito tempo acreditou ser verdade, você fala, é isso, desse jeito mesmo.
e aí você olhou e falou, estava errado, mudei de opinião? Cara, eh, o tradicional, cara, assim, eu sempre achei que o presencial era fundamental, até chegar a pandemia, que eu fiz logística da minha casa. Eu não preciso estar presente, eu acho que o processo, o conhecimento, o direcionamento, ele supra essa presença. Então, eu vi vendedor vender sem estar presente nos clientes, né. Então, assim, eu acho que, Alex, assim, é difícil traduzir isso, tá. É. Mas, assim, eu sempre achei que o tradicional não fosse morrer tão rápido. Cara, essa onda de mudança tecnológica, o híbrido, o home office, cara, tem gente fazendo operação distante. Então, assim, e distante mesmo, não estando dentro de um CD, tá robotizado, tá instruindo de outra forma. Então, para mim, quebrou a minha cabeça e isso tá me fazendo bem, É. eu tô aprendendo outras habilidades. Muito bom, muito bom. Para fechar, Ah, uma música que tenha como poxa significado vida, pra cara. você. É fácil, mas é difícil, que só pode falar uma, né? Talvez eu usei isso nos últimos 2 anos, que para mim tem um significado. É americana, é inglês, mas é Unstoppable da Cia. Ah, Cia, Unstoppable. Porque eu comecei a ver que eu precisava tirar algumas fronteiras. Ela fala muito do sem freio, mas, né, tirando a questão de imparável, mas é muito mais no sentido de você não ter barreiras. Você aprender, você avançar, você errar, você dar chance de conhecer outras coisas. Então, cara, eu ouço, ó, eu ouço para me relaxar, tá? Caramba. Porque Você vê que a sua música está conectada com o conselho. É, isso está aí. conectado com o É conselho. isso aí, É cara. isso aí, isso aí. Alex, muito bom, cara. Cara, Ramon, muito bom. Prazerzaço. Obrigado, viu? Prazerzaço. Ficou incrível aqui o capítulo do livro. Ficou incrível o livro inteiro, né? Ficou. Então, pessoal, a logística mudou, o jogo mudou, tudo mudou, e é o que você falou, se não continuar em aprendizagem, vai. Está disponível aqui na Amazon para vocês, quem quiser pode comprar aqui. Foi um prazer enorme. Quem gostou, compartilhe isso aqui, tem muitos insights de conhecimento. Muitos estarão nos vendo aqui, Ramon, porque bateram no QR Code do livro. Outros porque estão vendo o Supply Talks, porque já segue a gente É aí. isso aí. Beleza? Muito bom. Pessoal, um abraço e até o próximo Supply Talks.